Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, capítulo 5, Criando Filhos com Compaixão. Como educar seu filho de acordo com a comunicação não violenta. Ensinamos a comunicação não violenta a pais e mães há mais de 30 anos. Gostaria de compartilhar algumas coisas que foram úteis a mim e a eles, além de algumas ideias que tive sobre a tarefa desafiadora e maravilhosa de criar filhos. Primeiro, gostaria de chamar sua atenção para o perigo da palavra criança, quando permitimos que se aplique a um tipo diferente de respeito que teríamos por alguém não rotulado de criança. Vou mostrar a que estou me referindo. Nos workshops para pais e mães que fiz ao longo dos anos, geralmente começava dividindo o grupo em dois. Eu colocava um grupo numa sala, o outro noutra sala, e dava a cada um deles a tarefa de escrever numa folha grande de papel um diálogo entre eles e outra pessoa numa situação de conflito. Então dizia aos dois grupos qual era o conflito. A única diferença é que dizia a um dos grupos que a outra pessoa era seu filho, ainda criança, e ao outro que a disputa era com o vizinho. Então voltávamos a juntar todo mundo e olhávamos essa folha de papel que esboçava um diálogo que o grupo teria. Eu não deixava que soubessem quem era a pessoa na interação do outro grupo, de modo que todos pensavam que a situação era a mesma. Depois que examinavam o diálogo escrito por ambos os grupos, eu lhes perguntava se viam alguma diferença no grau de respeito e compaixão. Toda vez que fiz isso, o grupo que trabalhava com a situação do filho foi considerado menos respeitoso e compassivo em sua comunicação do que o que tinha conflito com o vizinho. Isso revelava dolorosamente aos participantes como é fácil desumanizar alguém apenas por pensar nela ou nele como criança. Minha percepção. Certo dia, tive uma experiência que realmente aguçou minha percepção para o perigo de pensar nos outros como crianças. Essa experiência se seguiu a um fim de semana no qual trabalhei com uma gangue de rua e uma delegacia de polícia. Eu estava mediando a relação entre os dois grupos. Houvera considerável violência entre eles e me pediram que servisse de mediador. Depois de passar o mesmo tempo com ambos os grupos, lidando com as violências que cultivavam um pelo outro, eu estava exausto. Enquanto voltava para casa, disse a mim mesmo: nunca mais quero estar no meio de um conflito pelo resto da vida. É claro que, quando entrei pela porta dos fundos de casa, meus 3 filhos estavam brigando. Expressei-lhes minha dor do jeito que defendemos na comunicação não violenta. Expus como me sentia, quais eram minhas necessidades e quais eram meus pedidos. E assim fiz. Aos berros, falei. Quando ouço tudo isso que está acontecendo agora, fico extremamente tenso, tenho necessidade real de paz e tranquilidade depois do fim de semana que tive. Vocês poderiam me dar esse tempo e espaço? Meu filho mais velho me encarou e disse: Você gostaria de falar sobre isso? Bom, naquele momento eu o desumanizei no meu pensamento. Por quê? Porque disse a mim mesmo: que gracinha, eis um menino de 9 anos tentando ajudar o pai. Mas perceberam atentamente o modo como eu desdenhei de sua oferta por causa da idade dele, porque o rotulara como filho, como criança. Felizmente vi que isso estava acontecendo na minha mente e talvez tenha sido capaz de ver com mais clareza porque o trabalho que vinha fazendo entre a gangue de rua e a polícia me mostrou o perigo de pensar nos outros a partir de rótulos e não de sua humanidade. Assim, em vez de vê-lo como criança e pensar comigo, que gracinha, vi um ser humano que estendia a mão a outro ser humano que estava sofrendo e respondia em voz alta: sim, eu gostaria de falar sobre isso. E os 3 me seguiram até a outra sala e escutaram enquanto eu abria meu coração.
mostrando como era doloroso ver que as pessoas podiam chegar a ponto de querer machucar as outras apenas porque não tinham sido treinadas para ver a humanidade dos outros. Depois de falar sobre isso durante uns 45 minutos, eu me senti maravilhosamente bem. E se me lembro direito, ligamos o som e dançamos como doidos por algum tempo. Nossa educação como pais. Não estou sugerindo que não usemos a palavra como criança como forma sucinta de explicar aos outros que falamos sobre pessoas de certa idade. Estou me referindo a quando permitimos que rótulos como esse nos impeçam de ver a outra pessoa como um ser humano, desumanizando o outro graças ao que nossa cultura nos ensinou sobre crianças. Vou mostrar uma extensão do que quero dizer de como o rótulo criança pode nos levar a comportamentos bastante infelizes. Por ter sido educado a pensar de certo modo sobre o que significa criar filhos, eu achava que a tarefa do pai e da mãe era fazer as crianças se comportarem. Veja, depois que nós definimos como autoridade, professor, pai, mãe, na cultura em que fui educado, consideramos nossa responsabilidade fazer as pessoas que rotulamos como crianças ou alunos se comportarem de determinada maneira. Agora vejo que esse objetivo está fadado ao fracasso, porque aprendi que toda vez que nossa meta é levar outra pessoa a se comportar de determinada maneira, o mais provável é que ela resista, não importa o que estejamos pedindo. Isso parece ser verdade quando o outro tem 2 ou 92 anos. Esse propósito de conseguirmos o que queremos dos outros ou de levá-los a fazer o que desejamos ameaça sua autonomia, seu direito de escolha do que querem fazer. E, sempre que acham que não estão livres para escolher, a probabilidade é que as pessoas resistam, mesmo que vejam um objetivo por trás do que pedimos e, em geral, estejam dispostas a fazer aquilo. A necessidade de proteger nossa autonomia é tão forte que quando vemos que alguém tem essa determinação de propósito, que age como se achasse que sabe o que é melhor para nós sem nos permitir escolher como nos comportaremos, nossa resistência é estimulada. As limitações da coerção e da punição. Serei para sempre grato a meus filhos por me ensinarem a respeito das limitações de ter como objetivo levar os outros a fazerem o que queremos. Em primeiro lugar, eles me mostraram que eu não podia obrigá-los a fazer o que eu queria. Não podia obrigá-los a fazer nada. Não podia obrigá-los a guardar o brinquedo de volta na caixa. Não podia obrigá-los a fazer a cama. Não podia obrigá-los a comer. Foi uma lição muito humilhante para mim como pai. Aprender sobre a minha impotência. Porque em algum momento enfiei na cabeça que a tarefa dos pais era fazer os filhos se comportarem. E ali estavam aquelas crianças pequenas me ensinando esta lição de humildade, que eu não podia obrigá-las a nada. O máximo que conseguiria era levá-los a desejar que tivessem feito o que eu queria. Sempre que fui tolo a ponto de agir assim, isto é, fazê-las desejar ter obedecido, elas me ensinaram uma segunda lição sobre poder e criação de filhos, que se mostrou muito valiosa para mim com o passar dos anos. Toda vez que eu as fazia desejar ter obedecido, elas me faziam desejar que eu não tivesse feito isso. Violência gera violência. Meus filhos me ensinaram que todo uso de coerção da minha parte invariavelmente criava resistência da parte deles. O que podia provocar uma qualidade na conexão entre nós que insinuava que fôssemos adversários. Não quero ter esse tipo de conexão com nenhum ser humano, muito menos com meus filhos, os seres humanos dos quais sou mais íntimo e pelos quais me responsabilizo. Assim, eles são as últimas pessoas com quem quero entrar nesses jogos coercitivos, dos quais a punição faz parte.
Esse conceito de punição é defendido com vigor pela maioria dos pais. Estudos indicam que cerca de 80% dos pais americanos acreditam piamente no castigo físico das crianças. É mais ou menos o mesmo percentual da população que acredita na pena capital para criminosos. Com uma percentagem tão alta da população acreditando que a punição é justificada e necessária na educação dos filhos, tive muitas oportunidades ao longo dos anos de discutir essa questão com pais e mães. E fico contente ao ver que é possível ajudar os outros a ver as limitações de qualquer tipo de punição se simplesmente fizeram a si mesmos duas perguntas. Pergunta número 1. O que queremos que a criança faça de um jeito diferente? Se só fizermos essa pergunta, sem dúvida pode parecer que a punição às vezes funciona. Porque, com certeza, com a ameaça ou a aplicação de punição, podemos, às vezes, influenciar a criança a fazer o que gostaríamos que fizesse. No entanto, quando acrescentamos uma segunda pergunta, minha experiência é que os pais veem que a punição nunca funciona. Esta segunda pergunta é: quais queremos que sejam as razões da criança para agir como gostaríamos que agisse? Essa pergunta é que nos ajuda a ver que a punição, além de não funcionar, também impede que nossos filhos façam as coisas pelas razões que gostaríamos que fizessem. Como a punição é usada e justificada com tanta frequência, os pais só conseguem imaginar que seu oposto seja um tipo de permissividade em que nada fazemos quando as crianças se comportam de um jeito que não está em harmonia com os nossos valores. Portanto, eles só conseguem pensar: se eu não punir, vou abrir mão dos meus valores e deixar a criança fazer o que quiser. Como discutirei a seguir, há outras abordagens além da permissividade ou de táticas coercitivas, como a punição. Enquanto estamos neste ponto, gostaria de ressaltar que a recompensa é tão coercitiva quanto a punição. Ambos os casos, usamos o poder sobre as pessoas, controlando o ambiente de modo a forçá-las a se comportarem da maneira que queremos. Nesse aspecto, a recompensa, como a punição, têm origem no mesmo modo de pensar. Um certo tipo de conexão. Há outra abordagem além de não fazer nada ou usar táticas coercitivas. Ela exige a percepção da diferença sutil, mas importante, entre nossa meta de levar as pessoas a fazerem o que queremos, o que não defendo, e a clareza de que nosso objetivo é criar o tipo de conexão necessário para satisfazer as necessidades de todos. Na minha experiência, quer me comunique com crianças, quer com adultos, quando vemos a diferença entre esses dois objetivos, quando conscientemente não tentamos obrigar ninguém a fazer o que queremos e tentamos criar uma qualidade de preocupação mútua, de respeito mútuo, em que ambos os lados acham que suas necessidades têm importância e são conscientes de que suas necessidades e o bem-estar do outro são interdependentes, é espantoso que conflitos que pareciam insolúveis sejam facilmente resolvidos. O tipo de comunicação voltado para a criação da qualidade de conexão necessária para satisfazer as necessidades de todos é bem diferente do usado em formas coercitivas com crianças. Ele exige a passagem da avaliação dela a partir de termos moralistas como certo, errado ou bom, mal, para uma linguagem baseada em necessidades. Temos que ser capazes de dizer aos nossos filhos se o que estão fazendo está em harmonia ou em conflito com as nossas necessidades, mas de maneira a não estimular culpa nem vergonha. Portanto, pode ser preciso dizer a uma criança: fico assustado quando vejo você batendo no seu irmão porque tenho necessidade de que todos na família estejam em segurança, em vez de é errado bater no seu irmão. Ou pode exigir que deixemos de lado: você é um preguiçoso que não arruma o seu quarto, para dizer: eu fico frustrado quando vejo que a cama não está feita
porque tenho verdadeira necessidade de receber apoio para manter a casa em ordem. Essa mudança de linguagem, de deixar classificar o comportamento da criança a partir de certo ou errado, e bom ou mal, e passar a usar uma linguagem baseada em necessidades, não é fácil para nós que fomos educados por pais e professores para pensar a partir de julgamentos moralistas. Isso também exige a capacidade de estar presente com nossos filhos e escutá-los com empatia quando estão angustiados. Isso não é fácil quando fomos treinados para intervir e dar conselhos ou tentar consertar a situação. Quando trabalho com pais e mães, examinamos hipóteses nas quais uma criança diria algo como: ninguém gosta de mim. Quando elas dizem coisas assim, acredito que necessitam de um tipo empático de conexão. Com isso, quero dizer uma compreensão respeitosa na qual sintam que estamos ali e que realmente ouvimos o que sentem e necessitam. Às vezes podemos fazer isso em silêncio, mostrando apenas no olhar que estamos ao lado delas, com seus sentimentos de tristeza e sua necessidade de uma qualidade de conexão diferente com os amigos. Ou pode ser necessário dizer em voz alta algo como: então parece que você está mesmo triste porque não está se divertindo muito com seus amigos. Mas muitos pais, ao determinarem que seu papel consiste em deixar os filhos felizes o tempo todo, interferem quando uma criança diz algo assim e respondem com coisas como: bom, você já olhou o que anda fazendo para afastar seus amigos? Ou discordam da criança e dizem: ora, isso não é verdade, você já teve outros amigos, tenho certeza de que fará outros. Ou dão conselhos: talvez, se você falar com seus amigos de um jeito diferente, eles gostem mais de você. O que esses pais não percebem é que todos os seres humanos, quando sentem dor, precisam da presença e empatia. Podemos querer conselhos, mas só depois de recebermos a conexão empática. Meus próprios filhos me ensinaram isso do jeito mais difícil quando me disseram: papai, guarde todos os conselhos para quando receber uma solicitação nossa por escrito, com firma reconhecida em cartório. As limitações da recompensa. Muita gente acredita que é mais humano usar a recompensa do que a punição, mas vejo ambas as alternativas como o uso do poder sobre os outros. E a comunicação não violenta se baseia no poder com os outros. No poder com os outros, tentamos exercer influência não por saber que podemos fazer a pessoa sofrer se ela não fizer o que queremos, ou por podermos recompensá-las se fizer. Em vez disso, trata-se de um poder baseado em confiança e respeito mútuos, o que deixa as pessoas dispostas a ouvirem umas às outras, a aprenderem umas com as outras e a se doarem de boa vontade umas às outras pelo desejo de contribuir para o bem-estar umas das outras, não por medo de punição ou pela expectativa de recompensa. Obtemos esse tipo de poder com os outros, quando somos capazes de transmitir abertamente nossos sentimentos e necessidades sem criticar os outros. Fazemos isso apresentando o que gostaríamos de receber deles de um modo que não seja ouvido como exigência nem ameaça. E como disse, isso também exige, de fato, ouvir o que os outros tentam nos transmitir, mostrando o entendimento preciso, em vez de nos intrometendo rapidamente para dar conselhos ou tentar resolver a situação. Para muitos pais, o modo como falo sobre comunicação é tão diferente que eles dizem: ora, não parece natural se comunicar assim. Exatamente. Na mesma época em que eu estava desenvolvendo essas ideias, li algo que Gandhi escreveu: não confunda o que é habitual com o que é natural. Gandhi dizia que muitas vezes em nossa cultura somos treinados a nos comunicar e agir de maneira muito pouco natural, mas que isso se tornou habitual, pois, por várias razões, aprendemos a fazer desse jeito. Essa citação me soou bastante verdadeira na forma como fui treinado a me comunicar com crianças.
O modo como aprendi a me comunicar, julgando correção e incorreção, bondade e maldade, e ministrando punição, era amplamente usado e com muita facilidade se tornou habitual para mim como pai. Mas eu não diria que algo é natural só porque se tornou habitual. Entendi que é muito mais natural as pessoas se conectarem de maneira amorosa e respeitosa e fazerem as coisas por alegria umas com as outras, em vez de usar punições e recompensas ou culpa e condenação como meio de coerção. Mas essa transformação exige uma boa quantidade de consciência e esforço. Transformando sua comunicação habitual. Lembro-me de uma ocasião durante minha passagem do modo habitualmente julgador de me comunicar com meus filhos para o jeito que defendo hoje. Naquele dia, meu filho mais velho e eu tínhamos um conflito e eu estava demorando para me comunicar do jeito que escolhera e não do jeito que se tornara habitual. Quase tudo que me vinha à mente era alguma declaração coercitiva sob a forma de um julgamento por ele ter dito o que dissera. Então, tive que parar, respirar fundo e pensar como ter um contato maior com as minhas necessidades e com as dele. Isso levou algum tempo e ele estava ficando irritado porque um amigo o esperava lá fora. Ele disse: "Pai, você está demorando demais para falar." "Vou lhe contar o que posso dizer depressa. Faça do meu jeito, senão vou bater em você", afirmei. "Não se apresse, pai, não se apresse", respondeu ele. Portanto, sim, prefiro não me apressar e fluir na energia que escolhi para me comunicar com meus filhos, a responder do jeito habitual ao qual fui treinado, que na verdade não está em harmonia com meus valores. Infelizmente, é comum recebermos dos que nos cercam muito mais esforço para nos comportarmos com nossos filhos de maneira julgadora e punitiva do que de um jeito respeitoso. Recordo um jantar de ação de graças em que fiz o possível para me comunicar com meu filho caçula da maneira que estou defendendo, e não era fácil, porque ele estava me testando até o limite. Eu não me apressei, respirava fundo, tentava entender quais eram suas necessidades, buscava entender minhas próprias necessidades para poder expressá-las de modo respeitoso. Outro membro da família que observava a minha conversa com meu filho, tendo sido treinado com uma forma diferente de se comunicar, esticou-se em certo momento e cochichou em meu ouvido. Se fosse meu filho, ele se arrependeria do que está dizendo. Conversei com muitos pais que passam por experiências semelhantes, quando tentam se relacionar de maneira mais humana com os próprios filhos. Em vez de receber apoio, em geral são criticados. É comum as pessoas confundirem o que estou descrevendo com permissividade ou com não dar às crianças a orientação de que precisam, em vez de entenderem que é uma qualidade diferente de orientação. É uma orientação que vem da confiança mútua entre os dois lados e não da autoridade que um lado impõe ao outro. Um dos resultados mais tristes de obrigar os filhos a fazerem o que queremos, em vez de nosso objetivo ser que todos consigam o que querem, é que mais cedo ou mais tarde eles vão passar a ouvir uma exigência em tudo que pedirmos. E, sempre que ouvem uma exigência, é difícil para as pessoas se concentrarem no valor do que está sendo pedido, porque, como já disse, isso ameaça a sua autonomia, que é uma forte necessidade comum a todos nós. As pessoas querem ser capazes de fazer as coisas quando preferem, não porque estão sendo forçadas a isso. Assim que alguém ouve uma exigência, qualquer solução que satisfaça as necessidades de todos fica muito mais difícil. Guerra de tarefas. Por exemplo, meus filhos receberam diversas tarefas para fazer em casa. Pedimos ao mais novo, Brett, na época com 12 anos, que levasse o lixo para fora 2 vezes por semana. Isso consistia no simples ato de retirar a lata de lixo debaixo da pia da cozinha e levá-la até a frente do gramado, onde seu conteúdo poderia ser recolhido. Todo esse processo podia ser feito em 5 minutos.
mas 2 vezes por semana criava-se uma batalha quando o lixo tinha que ser levado para fora. Como a batalha começava? Em geral, quando eu simplesmente mencionava o nome dele, eu dizia Brett, mas é claro, pela entonação, como eu pronunciava, ele entendia que eu já estava zangado e o condenava por não ter feito o que deveria. E embora eu chamasse seu nome tão alto que os vizinhos 2 quarteirões mais abaixo conseguiriam ouvir, o que ele fazia para intensificar a guerra? Fingia não escutar, embora estivesse no cômodo ao lado. E o que acontecia? Eu ficava com mais raiva ainda, é claro, e a guerra continuava. Gritava seu nome ainda mais alto uma segunda vez, para que ele não pudesse fingir que não ouvia. E o que ele fazia? Dizia: O que você quer? O lixo não está lá fora. Você é muito perspicaz. Leve lá para fora. Depois. Você disse isso na última vez e não levou. Isso não significa que não vou levar desta vez. Veja, toda a energia investida no simples ato de conseguir que o lixo fosse levado para fora. Toda a atenção criada entre nós, tudo porque, naquela época, eu achava que era tarefa dele fazer aquilo. Que ele tinha que fazê-la para que aprendesse a ter responsabilidade. Portanto, em outras palavras, aquilo lhe era apresentado como uma exigência. As pessoas recebem pedidos como exigências quando acham que serão punidas ou culpadas se não os atenderem. Quando tem essa ideia, toda a alegria de fazer qualquer coisa lhe é tirada. Certa noite, tive uma conversa com o Brett sobre isso, numa época em que eu estava começando a entender. Eu estava percebendo que o pensamento que achava certo que minha tarefa como pai era fazer as crianças se comportarem era destrutivo. Assim conversamos sobre a razão de o lixo não ser levado para fora e nessa época eu começava a aprender a escutar melhor, a ouvir os sentimentos e as necessidades que estavam por trás de ele não atender ao meu pedido. Eu vi com muita clareza que ele tinha a necessidade de fazer as coisas porque escolhia fazê-las, não porque estava sendo forçado. Quando notei isso, eu lhe disse: Brett, como sairemos dessa situação? Sei que realmente fiz exigências no passado, pois quando não atendia ao meu pedido, eu condenava você por não cooperar com a família. Quando vamos resolver essa história para chegarmos a uma posição em que possamos fazer as coisas um para o outro com um tipo diferente de energia? Brett teve uma ideia que foi muito proveitosa. Ele sugeriu: Pai, que tal se quando não tiver certeza que é um pedido ou uma exigência, eu perguntar, é um pedido ou uma exigência? Gosto dessa ideia, respondi. Ela vai me obrigar a parar e examinar meu pensamento e ver se realmente estou dizendo: ei, eu gostaria muito que você fizesse isso. Vai satisfazer minha necessidade, mas se sua necessidade está em conflito, gostaria de saber e vamos dar um jeito de satisfazer as necessidades de todos. Gostei da sugestão dele, de parar e ver que tipo de motivação havia em mim. Então, no dia seguinte, antes que ele fosse para a escola, tivemos 3 oportunidades para testar. Porque 3 vezes naquela manhã pedi-lhe que fizesse alguma coisa e em todas as vezes ele me olhou e perguntou: pai, isso é um pedido ou uma exigência? E todas as vezes que olhei para dentro vi que ainda era uma exigência. Ainda havia em mim aquela ideia de que ele tinha que fazer aquilo, de que era a única coisa sensata a fazer. Havia a disposição
a ficar cada vez mais coercitivo se ele não fizesse o que eu queria. E foi útil que ele me chamasse a atenção todas as vezes. Parei, entrei em contato com minhas necessidades, tentei ouvir as dele e lhe disse: tudo bem, obrigado, isso ajuda. Era uma exigência e agora é um pedido. E ele conseguia sentir a diferença em mim, e nas 3 vezes atendeu ao meu pedido sem questionar. Quando ouvem exigências, as pessoas acham que nosso caminho, nosso carinho, nosso respeito e nosso amor são condicionais. Parece que só vamos gostar delas se fizerem o que queremos. Lembro-me de certa vez, anos atrás, quando Brett tinha 3 anos, em que eu me perguntava se estava transmitindo a qualidade incondicional de amor a ele e a meus outros filhos. Por acaso, foi ele quem apareceu enquanto eu refletia sobre esse assunto. Quando ele entrou na sala, perguntei: Brett, por que papai ama você? Ele me olhou e respondeu na mesma hora: Porque agora faço cocô no banheiro? Fiquei muito triste no momento em que ele disse isso, porque estava muito claro. Como ele poderia pensar de outra maneira? Reajo de modo bem diferente a meus filhos quando eles fazem o que quero e quando não fazem. Então lhe disse: Bom, gosto disso, mas não é por isso que amo você. Então é porque não jogo mais comida no chão? Ele se referia a uma pequena discordância que tivéramos na noite anterior, quando ele jogara comida no chão, e eu disse: mais uma vez, gosto quando você deixa a comida no prato, mas não é por isso que amo você. Nisso ele ficou muito sério, me olhou e perguntou: Então, por que você me ama, papai? Agora eu estava me perguntando por que entrara numa conversa abstrata sobre amor incondicional com um menino de 3 anos. Como explicar isso a alguém dessa idade? E respondi sem pensar: ora, eu amo você porque você é você. Na hora, o pensamento imediato que tive foi: que coisa vaga e banal. Mas ele entendeu, captou a mensagem. Vi isso em seu rosto. Ele se alegrou, me olhou e disse: Ah, você me ama porque eu sou eu, papai. Você me ama porque eu sou eu. Nos dias seguintes, parecia que de 10 em 10 minutos ele corria para mim, parava ao meu lado, me olhava e dizia: Você me ama porque eu sou eu, papai. Você me ama porque eu sou eu. Transmitir ao outro essa qualidade de amor incondicional, respeito e aceitação não significa que temos que gostar de tudo que ele faz, nem que temos que ser permissivos e abrir mão de nossos valores e necessidades. Basta mostrar aos outros, quando não atendem a um pedido nosso, a mesma qualidade de respeito de quando atendem. Depois que fazermos isso por meio da empatia, não nos apressando para entender por que não realizaram o que queríamos, podemos então buscar uma maneira de influenciá-los para que façam de boa vontade o que pedimos. Em alguns casos, quando os outros se comportam de uma forma grave, que ameaça a nossa necessidade de segurança e não há tempo nem capacidade para nos comunicarmos sobre o assunto, podemos até usar a força. Mas o amor incondicional exige que não importa como se comporte, o outro confie que receberá de nós uma determinada qualidade de compreensão. Preparando nossos filhos. É claro que muitas vezes nossos filhos estarão em situações em que não receberão aceitação, respeito e amor incondicionais. Estarão na escola, onde talvez os professores usem uma forma de autoridade baseada em outro tipo de pensamento. Isto é, de que respeito e amor têm que ser conquistados, que merecemos ser culpados ou punidos quando não nos comportamos de determinada maneira. Assim, uma de nossas tarefas como pais é mostrar aos filhos um modo de permanecerem humanos, mesmo quando expostos a outros que usam algum meio de coerção. Um dos meus dias mais felizes como pai foi quando meu filho mais velho foi para uma escola do bairro. Ele tinha 12 anos na época. Acabara de passar 6 anos numa escola onde ajudei a treinar os professores, uma escola baseada em princípios da comunicação não violenta.
onde se esperava que as pessoas fizessem as coisas não por punição ou recompensa, mas por verem como aquilo contribuía para o próprio bem-estar e o dos outros. Em que a avaliação se fazia a partir de necessidades e pedidos, não a partir de julgamentos. E seria uma experiência bem diferente para ele, depois de 6 anos nessa escola, ir para a escola do bairro, que, lamento dizer, não funcionava do jeito que eu gostaria. Antes de ele ir para essa escola, tentei lhe transmitir alguma noção da razão por que os professores dessa escola se comunicariam e se comportariam de maneira diferente. Tentei lhe dar habilidade para lidar com as situações que ocorreriam. Quando ele voltou da escola no primeiro dia, fiquei muito feliz ao descobrir como ele usara o que eu lhe oferecera. Perguntei: Rick, como foi na escola nova? Ah, é legal, pai, disse ele. Mas caramba, tem uns professores. Pude ver que ele estava angustiado. Então indaguei: o que aconteceu? Pai, eu nem tinha passado pela porta. Na verdade, eu ainda estava entrando quando o professor me viu, veio correndo e gritou: Ora, ora, vejam essa garotinha. O professor estava reagindo ao fato de que na época meu filho usava o cabelo comprido até os ombros. E aparentemente achava que, como autoridade, sabia o que era certo, que havia um jeito certo de usar o cabelo e que, se as pessoas não fizessem as coisas do jeito correto, era preciso envergonhá-las, culpá-las ou puni-las para que se endireitassem. Fiquei triste ao saber que meu filho fora recebido dessa maneira em seu primeiro dia na nova escola e perguntei: e o que fez? Pai, eu me lembrei do que você disse. Quando estiver num lugar assim, nunca devo dar a eles o poder de me fazer me submeter ou me rebelar, respondeu ele. Bom, fiquei muito contente ao ver que ele se lembrara desse princípio abstrato numa hora daquelas. Comentei que estava contente por ele ter recordado e perguntei: como você lidou com a situação? Pai, também fiz o que você sugeriu, que quando falarem comigo desse jeito, eu tente ouvir o que estão sentindo e necessitando, sem levar para o lado pessoal. Só tentei ouvir os sentimentos e necessidades dele. Uau, fico contente por você ter pensado nisso. Acrescentei: e o que ouviu? Era muito óbvio, pai. Ouvi que ele estava irritado e queria que eu cortasse meu cabelo. Ah, murmurei. E como você se sentiu ao receber a mensagem dele dessa maneira? Pai, fiquei muito triste por ele. Ele é careca e parece que tem um problema com o cabelo. O jogo do capitão. Tive uma ótima experiência com meus filhos quando eles tinham 3, 4 e 7 anos. Na época, eu estava escrevendo um livro para professores sobre como criar escolas em harmonia com os princípios da comunicação não violenta, em harmonia com os princípios de respeito mútuo entre professores e alunos, de modo a criar instituições que promovessem os valores da autonomia e da interdependência. Como parte da pesquisa para o projeto, quis aprender mais sobre os tipos de escolha que poderíamos confiar que as crianças fariam e que pudéssemos contar com elas para que desenvolvessem melhor sua capacidade de tomar decisões na vida. Nessa época, achei que um bom modo de aprender mais sobre isso seria praticando com meus filhos um jogo que chamamos de capitão. Todo dia eu nomeava uma das crianças como capitão e lhe confiava muitas decisões que normalmente eu tomaria. Mas só passaria a decisão às crianças quando estivesse disposto a conviver com qualquer escolha que elas fizessem. Como eu disse, meu propósito com esse jogo era aprender como as crianças escolheriam, com que idade conseguiriam fazer certas escolhas e quais não seriam fáceis para elas. Eis um exemplo de como esse jogo se desenrolou e como foi uma boa experiência de aprendizado para mim. Certa vez, levei as crianças para buscar a roupa na lavanderia. Quando paguei, a mulher me entregou 3 balas para as crianças. Imediatamente, vi uma boa oportunidade de repassar a decisão ao capitão.
Quando a mulher me estendeu as balas, eu disse: por favor, dê as balas ao capitão. Bom, ela não sabia do que eu estava falando, mas o capitão sabia. Brett, de 3 anos, avançou e estendeu a mão e ela lhe entregou as balas. Então perguntei: capitão, pode escolher o que fazer com essas balas? Imagine que dura decisão para esse capitão de 3 anos. Ali estava ele com 3 balas na mão. Uma irmã a encará-lo, um irmão a encará-lo. O que escolheria? Bom, depois de pensar bem, ele deu uma bala ao irmão, outra à irmã e comeu a terceira. Quando contei essa história pela primeira vez a um grupo de pais e mães, um deles afirmou: ora, mas foi porque você lhe ensinou que o certo é dividir. E eu respondi: sei que não foi por isso, porque uma semana antes ele esteve numa situação bem parecida e comeu as 3 balas. Adivinha o que lhe aconteceu no dia seguinte? Ele aprendeu que se não levarmos em conta as necessidades dos outros, as nossas nunca serão atendidas. Ele realmente teve uma aula rápida de interdependência. Foi emocionante para mim ver com que rapidez as crianças percebiam isso quando de fato tinham que fazer escolhas. Que nunca conseguimos cuidar direito de nós mesmos sem demonstrar a mesma preocupação com as necessidades dos outros. Como eu disse, não é fácil para os pais abrir mão do conceito de punição. Está profundamente arraigada em muitos pais a ideia de que a punição é uma necessidade. E eles não conseguem imaginar o que mais se pode fazer quando as crianças se comportam de uma maneira que pode ser prejudicial para si e para os outros. Não conseguem conceber outras opções além da permissividade de deixar para lá ou de usar algum tipo de ação punitiva. O uso da força. Achei muito importante apresentar a esses pais e mães o conceito do uso protetor da força e fazer com que eles vissem a diferença entre o uso protetor da força e o uso punitivo da força. Quando é que, às vezes, temos que usar alguma forma de força com os nossos filhos? As condições que exigem isso seria quando não há tempo para se comunicar e o comportamento da criança é prejudicial para ela ou para os outros. Ou pode ser que alguém não esteja disposto a falar. Portanto, quando uma dessas situações ocorrer e, enquanto isso, ela estiver se comportando de um modo que entra em conflito com uma de nossas necessidades, como a de proteger os outros, talvez tenhamos que usar a força. Mas aí precisamos ver a diferença entre o uso protetor e o uso punitivo da força. Uma das diferenças entre os dois está no pensamento da pessoa que vai empregá-la. No uso punitivo da força, a pessoa fez um julgamento moralista do outro, um julgamento que pressupõe que o outro fez algo errado e por isso merece punição. Essa gente merece sofrer pelo que fez. Essa é a ideia da punição. Vem da ideia de que os seres humanos são basicamente criaturas más e pecadoras e o processo corretivo serve para torná-las penitentes. Temos que convencê-las de como são terríveis por agirem assim. E o modo de fazer isso é usando algum tipo de punição para que sofram. Às vezes, pode ser uma punição física, como uma surra, ou uma punição psicológica, para que se sintam culpadas ou envergonhadas. O pensamento por trás do uso protetor da força é bem diferente. Não há consciência de que a outra pessoa seja má ou mereça punição. Nossa consciência está inteiramente concentrada nas nossas necessidades. Compreendemos qual necessidade nossa está em risco, mas não insinuamos de modo algum maldade ou incorreção na criança. Esse tipo de pensamento é uma diferença significativa entre os dois usos da força. E está intimamente ligado a uma segunda diferença, a intenção. No uso punitivo da força, nossa intenção é criar dor e sofrimento no outro, fazer com que se arrependa do que fez. No uso protetor da força, nossa intenção é apenas proteger.
Protegemos nossas necessidades e mais tarde teremos a comunicação necessária para educar a pessoa. Mas no momento, pode ser necessário usar a força para a proteção. Um exemplo disso seria quando meus filhos eram pequenos e morávamos numa rua movimentada. Eles pareciam fascinados pelo que acontecia no outro lado da rua, mas ainda não tinham aprendido o perigo de simplesmente atravessar correndo de repente. Eu tinha certeza de que se pudéssemos conversar por tempo suficiente sobre isso, conseguiria educá-los, mas no meio tempo tinha medo de que morressem. E aí está um caso de uso protetor da força. Não havia tempo para me comunicar antes que algo grave acontecesse. E o que eu lhes disse foi: se eu vir vocês correndo na rua, vou colocá-los no quintal dos fundos, onde não ficarei com medo de que sejam atropelados. Pouco tempo depois de dizer isso, um deles esqueceu e começou a correr na rua. Peguei-o e levei-o para o quintal e o deixei lá. Não era uma punição. Havia muita coisa para fazer no quintal. Tínhamos balanços e um escorrega. Eu não queria que ele sofresse, só queria delimitar o ambiente para satisfazer a minha necessidade de segurança. Aí muitos pais dizem: ora, a criança provavelmente verá isso como uma punição. Bom, se no passado a intenção tivesse sido punir, ou se a criança tivesse enfrentado muitas situações de aplicação punitiva da força, então sim, ela ainda poderia entender como punição. Mas o principal é que nós, pais, estejamos conscientes dessa diferença. E que se usarmos a força, tenhamos certeza de que é para proteger, não para punir. Um modo de recordar o propósito do uso protetor da força é ver a diferença entre controlar a criança e controlar o ambiente. Na punição, tentamos controlar as crianças, levando-as a se sentirem mal por suas atitudes e tentando gerar vergonha, culpa ou medo pelo que fizeram. Mas no uso protetor da força, nossa intenção não é controlar a criança, e sim o ambiente, resguardando nossas necessidades até o momento em que possamos ter a qualidade de comunicação realmente necessária. É parecido com o pôr telas nas janelas para nos proteger dos mosquitos. É um uso protetor da força. Controlamos o ambiente para impedir que aconteçam coisas que não queremos. Comunidades de apoio. O modo de criar filhos que defendo aqui é bem diferente do da maioria. É difícil pensar em opções radicalmente diferentes no mundo em que a punição é tão disseminada e onde provavelmente seremos mal interpretados se não usarmos punição e outras formas coercitivas de comportamento parental. Pode ser muito útil participar de uma comunidade de apoio que entenda o conceito de criar filhos do modo como estou falando. Uma comunidade que nos incentive a continuar agindo assim num mundo que quase nunca colabora. Fui muito mais bem-sucedido em seguir esses passos quando estava recebendo muita empatia de uma comunidade de apoio. Empatia pela dificuldade que enfrentamos às vezes como pai ou mãe e pela facilidade de recair nos antigos padrões. Quando havia outros pais que tentavam se conectar com os filhos como eu, era de grande ajuda conversar com eles, ouvir suas frustrações, fazer com que ouvissem as minhas. E notei que quanto mais participava de uma comunidade dessas, mais capaz eu me tornava de manter esse processo com meus filhos, mesmo em condições difíceis. Uma das coisas mais gratificantes que aconteceram, algo que foi muito estimulante e enriquecedor, foi uma mensagem que recebi da minha filha quando ela era bem pequena. Era manhã de domingo, única hora da semana em que eu conseguia relaxar, um momento preciosíssimo para mim. Naquela manhã de domingo específica, um casal me telefonou e perguntou se eu estava disposto a recebê-los para uma sessão de terapia. Estavam com uma crise no relacionamento e queriam que eu trabalhasse com eles. Concordei sem realmente olhar para dentro de mim, sem ver quais eram minhas necessidades e como me ressentia de sua invasão no meu momento de relaxamento. Enquanto estava com eles na sala, acolhendo-os,
A campainha tocou e a polícia trouxe uma moça para que eu falasse com ela. Eu também a vinha orientando e eles a tinham encontrado nos trilhos da ferrovia. Era o jeito dela de me dizer que queria me ver. Era tímida demais para ligar e pedir uma consulta. Sentar-se nos trilhos do trem era seu jeito de me avisar que estava angustiada. Ela conhecia o horário dos trens melhor do que todo mundo na cidade e sabia que a polícia a levaria antes que um trem a pegasse. A polícia foi embora e lá estava eu com essa moça chorando na cozinha e o casal na sala. Eu ia de um lado para o outro, tentando aconselhar todos amorosamente. Enquanto fazia isso olhando o relógio, torcendo para depois ter algum tempo só para mim, as 3 crianças no andar de cima começaram a brigar. Então subi correndo a escada e descobri algo fascinante. Talvez escreva isso num artigo científico algum dia. O efeito da altitude sobre o comportamento maníaco. Afinal, vejam, lá embaixo eu era uma pessoa muito amorosa, dando amor ao casal, dando amor à moça na cozinha. Mas um lance de escada acima eu virei um maníaco, disse a meus filhos. Qual é o problema de vocês? Não estão vendo que estou com pessoas sofrendo lá embaixo? Agora vão para o quarto. E cada um foi para o seu quarto e cada um bateu a porta com barulho apenas suficiente para eu não conseguir provar que tinha batido de propósito. Com a primeira batida fiquei enraivecido, com a segunda mais enraivecido ainda. Felizmente a terceira batida, não sei porquê, me ajudou a ver humor na situação. Como era fácil para mim ser amoroso com aquelas pessoas lá embaixo, mas com que rapidez ficava violento com minha própria família no andar de cima. Respirei fundo e entrei no quarto do meu filho mais velho. Disse-lhe que estava triste por descarregar nele sentimentos que temia, na verdade, sentir pelas pessoas lá embaixo. Ele entendeu e só disse: "Tudo bem, pai, não foi nada." Entrei no quarto do caçula e recebi dele uma resposta bem parecida. Quando entrei no quarto da minha filha, ele disse que estava triste pela maneira como falara com ela. Ela se aproximou, descansou a cabeça em meu ombro e disse: "Tudo bem, pai, ninguém é perfeito." Que mensagem preciosa de ouvir. Sim, meus filhos apreciam meu esforço para me relacionar com eles de maneira carinhosa, compassiva e empática. O que me alivia é que conseguem entender minha humanidade e perceber que às vezes isso é difícil. Assim, para encerrar, ofereço a avaliação reconfortante que minha filha me deu. Ninguém é perfeito. Lembrem-se, qualquer coisa que vale a pena fazer mal feito. E é claro que vale muito a pena criar filhos, mas às vezes vamos fazer mal feito. Se formos cruéis com nós mesmos, quando não formos pais perfeitos, nossos filhos sofrerão com isso. Costumo dizer aos pais com quem estou trabalhando que o inferno é ter filhos e achar que bons pais existem. Se toda vez que formos menos do que perfeito, nos culparmos e nos atacarmos, nossos filhos não vão se beneficiar. Assim, a meta que sugiro não é sermos pais perfeitos, mas sim, aos poucos, nos tornarmos pais menos burros, aprendendo toda vez que não formos capazes de dar a nossos filhos a qualidade de compreensão de que necessitam ou que não formos capazes de nos expressar com franqueza. Na minha experiência, cada uma dessas situações costuma significar que não estamos obtendo o apoio emocional de que necessitamos como pais para dar a nossos filhos o que precisam. Só podemos doar de maneira amorosa, de verdade, na medida em que recebemos amor e compreensão semelhantes. É por isso que recomendo enfaticamente que procuremos um modo de criar uma comunidade de apoio entre amigos e pessoas que possam nos dar a compreensão de que necessitamos estar presentes junto a nossas crianças de um modo que seja bom para elas e bom para nós. Espero que algo do que eu disse aqui tenha ajudado você a chegar mais perto de ser o pai ou a mãe que gostaria de ser.